terão sua alegria. El Moron na área, seu professor de Química 3. Pois é, queridos, estamos aí no nosso glorioso terceiro bimestre, apostila Tetra 3, e agora vamos para mais um conteúdo ainda dentro de equilíbrio químico. Vamos estar falando sobre as teorias modernas de ácido e base. No primeiro ano do ensino médio, eu trabalhei com vocês, faz tempo, hein? Trabalhei com vocês ácidos, bases, sais e óxidos, mas numa visão elementar, na primeira visão que a gente tem, né, sobre esse tipo de assunto, que é na visão de Arrhenius. Muito bom. A teoria de Arrhenius é a teoria mais limitada, tá certo? Depois a gente trabalhou, né, dentro de funções inorgânicas, nomenclatura, classificação, a gente viu só a parte de definição. Muito bem. Vocês viram no segundo ano passado, esse assunto aqui. E agora no terceiro ano vamos juntar tudo, tá certo? Para ficar bem claro que uma teoria acaba se complementando na outra. Então existe uma teoria mais elementar, existe uma teoria mais abrangente. Ok? Prontos então para uma bela revisão? Então vamos começar falando sobre a teoria de Arrhenius. O macete é o seguinte, sabe que eu sou o rei dos macetes? O macete é o seguinte, A de Arrhenius, A de água. Então, a teoria de Arrhenius, se a substância é um ácido, uma base de Arrhenius, vai depender do comportamento dessa substância na presença da água. Daí, se não tiver água, não dá para dizer. Você tem que pegar a substância, colocar na água e ver o que acontece. Tá certo? Um ácido de Arrhenius, primeiramente, é um ácido que se ioniza. O que é se ionizar? Ele sofre uma reação química com a água. E dessa reação química com a água ocorre a formação de íons. E qual é o íon? O único cátion que aparece, o H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Tá? Então, ácido de Arrhenius é toda substância que, quando jogada na água, sofre o processo de ionização, produzindo como único cátion o H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. E aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico. O ácido que está aqui no seu buchinho. Pois é, o ácido clorídrico, por que ele é um ácido? Ah, porque falaram que ele é um ácido. Não, o HCl, né? Que quando puro é chamado de cloreto de hidrogênio, mas na presença de água é chamado de ácido clorídrico. O ácido clorídrico, na presença de água, o que acontece? A água arranca o próton, o H+, e com isso produz o cátion H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio, liberando, no caso, o ânion Cl-, chamado de cloreto. Então, por isso que HCl é um ácido de Arrhenius, porque na presença de água ele se ioniza produzindo o H3O+. E uma base de Arrhenius? Uma base de Arrhenius, primeiramente, ela se dissocia. Ocorre dissociação iônica. O que é isso? As bases, com exceção da amônia, todas as bases são compostos iônicos. A amônia é uma base, a amônia é uma base também, vocês vão ver nos exercícios. O NH3, tá? Na presença de água, se ioniza. Tem gente que não se atenta para isso. Mas tirando o NH3, as demais bases são compostos iônicos. E compostos iônicos, logicamente, são formados por cátions e ânions. Quando você joga a substância na água, ocorre o quê? A dissociação iônica da base, liberando como único ânion o OH-, que nós chamamos de hidroxila, também chamado de oxidrila. Beleza? Aqui temos um exemplo. Hidróxido de sódio, a popular soda cáustica. Você joga na água, ocorre simplesmente a separação do Na+, do OH-. Esses dois íons já existiam, tá certo? Simplesmente a água fez a separação deles. Bom, relembrando, ionização é um processo químico, porque você produz espécies que não existiam antes, e a dissociação iônica é um processo físico, porque você não produz nada de novo, tá certo? A única diferença é que agora os íons estão livres, soltos, e antes eles estavam colados. Beleza? Esse é o conceito elementar de Arrhenius, que cai, logicamente, no vestibular, tá certo? Nome de ácido, nome de base, classificação, solubilidade, força, isso aí é um capítulo à parte, você tem que saber. Agora a gente vai relembrar
as outras duas teorias modernas de ácido e base, começando por Bronsted-Lowry, tá certo? Dois sobrenomes de dois cientistas que desenvolveram uma teoria protônica. Então a palavra-chave é o próton. O que é o próton? O H+. H+ é. Por que H+ é próton? Ué, o hidrogênio naturalmente tem um elétron e um próton. O que quer dizer H+? Retirada de um elétron. Se o hidrogênio tem um próton e um elétron e você tira o elétron, o que sobra? O próton. Então por isso que H+ chama-se próton. Bom, o que é o ácido de Bronsted? É um doador de próton. Esse é o macete. Acidoa. Acidoa. Pegou? Acidoa. Doa próton. Beleza? E a base? O contrário. A base é uma receptora de próton. Eu costumo associar uma base aérea é onde vai pousar o avião. Onde vai pousar o próton é a base. Beleza? Muito bem. Então, Bronsted-Lowry é uma teoria protônica. Tem que ter água, Mal? Não necessariamente. Tá? Você vai ter ácido ou base de Bronsted na presença ou na ausência de água. Não é, tá? É imprescindível a presença de água. Agora, eu, curiosamente, vou usar as mesmas substâncias. No caso, o HCl. Vamos pegar o HCl como nosso exemplo. HCl mais água sofrendo a ionização. Bom, nós já sabemos que o HCl é um ácido de arrênios. Agora, analisando esse equilíbrio químico aqui, o que a gente está observando? Que o HCl, na presença de água, o que aconteceu? O HCl doou o próton, o H+, para a água. Sério, mano? Sério. Por isso que a água era H2O, com esse H+, virou H3O+. Você percebeu que tem um hidrogênio a mais agora? Era H2, agora é H3. Da onde que veio o terceiro hidrogênio? Do ácido. Só que não é um hidrogênio, é um próton. Por quê? Porque a água capturou o hidrogênio sem o seu elétron. Ué, cadê o elétron do hidrogênio? Ficou com o cloro. Por isso que nós temos a formação do ânion cloreto. Então, o HCl, que já era um ácido de arrênios, você vai confirmar isso agora em Bronsted. Ele é um ácido de Bronsted. Por quê? Ele é a espécie doadora de próton. Tudo bem? E a água? A água é base de Bronsted. Por quê? Porque ela ficou com o próton, ela recebeu o próton. Agora é interessante que nós temos um equilíbrio químico. Se temos um equilíbrio químico, a gente pode ter o processo inverso, de trás para frente. Tá certo? Então, para a reação acontecer da esquerda para a direita, o HCl teve que perder o H+ para a água. E aí gerou H3O+ e Cl-. Só que a reação ocorre também de trás para frente. Então, para a reação acontecer de trás para frente, o H3O+ vai ter que doar o H+ para o Cl-. E com isso a gente vai restituir HCl e água. Então o hidrônio é ácido de Bronsted e o cloreto é base de Bronsted. Entendeu? Beleza? Então, no conceito de Bronsted-Lowry, você tem um ácido e uma base de um lado, um ácido e uma base do outro lado. Agora é interessante. Você percebeu que o HCl é ácido e o Cl- é uma base? Então, toda vez que você pega um ácido de um lado com uma base do outro lado, ó, HCl com o Cl-, ácido clorídrico com o cloreto, ou água, que é uma base, com H3O+, que é um ácido. De um lado, base, do outro lado, ácido. Sempre essa ideia, eu pego alguém que é ácido de um lado com alguém que é base do outro. O que eu tenho? Eu tenho um chamado par conjugado. O que é um par conjugado? Essa palavra conjugado quer dizer que há uma ligação entre eles. E qual é a ligação entre eles? O que eles têm, né, em comum? Vamos colocar assim. Qual a diferença do HCl para o Cl-? Um próton.
A diferença em um par conjugado é um H+, é um próton. Ó, a diferença entre HCl e Cl- é um H+. Qual a diferença entre água e o hidrônio? Um H+. Então isso cai muito nas provas, nas questões. Os pares conjugados. Então eu posso dizer o seguinte, que o HCl ele é ácido conjugado da base cloreto. Eu posso dizer que a água é base conjugada do hidrônio. Assim como eu posso dizer que o cloreto é base conjugada do ácido clorídrico. E eu posso dizer que o hidrônio é ácido conjugado da base água. Beleza? Então pega um ácido de um lado com uma base do outro, o que você tem? Um par conjugado. Beleza? Muito bom. Lewis. Teoria de Lewis é uma teoria eletrônica. Se você perguntasse para mim, Mauro, qual é a partícula subatômica que mais explica fenômenos na física, na química e na biologia? Resposta: elétrons. Elétrons. Tá certo? Então, os elétrons, eles vão explicar muitas coisas. A teoria de Lewis é a mais abrangente. Entendeu? É a mais abrangente. Porque é o seguinte, água, que é a teoria de Arrhenius, ela é muito limitada. Tem que ter água. Se não tiver água, não dá para classificar. Beleza. Mas nem sempre eu estou na presença de água. Aí eu cresço um degrau. Eu aumento um pouco a minha amplitude. E agora eu vou estudar a perda ou ganho de prótons. Só que nem sempre, num equilíbrio químico, a gente vai ter envolvido ali prótons. Nem sempre o equilíbrio químico envolve a perda ou ganho de prótons. Tá certo? Tudo bem que está um pouco mais abrangente, porque antes eu dependia só da presença de água, Arrhenius. Agora eu estou um pouco mais abrangente. Tá certo? Nem sempre eu tenho prótons sendo trocado, saindo de um lado e indo para o outro. Agora, por quê? Porque nem sempre eu tenho próton envolvido. Tem sistemas que não envolvem prótons. Mas todo sistema envolve elétrons. Não é verdade? Elétron é uma partícula fundamental, tá certo? Do átomo. O átomo tem elétron, pelo amor de Deus. Até o próton tem elétron, não é verdade? O hidrogênio, né, tem um elétron, ele se transforma em próton, mas rapidamente ele vai querer ganhar esse elétron. O elétron é a partícula mais necessária, é a partícula mais importante, tá certo? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quando eu analiso num contexto mais geral, eu analiso a partícula que é mais óbvia de estar, né, sendo protagonista do processo, que são os elétrons. Então a teoria de Lewis é a teoria mais abrangente. A menos abrangente é a Arrhenius. A mais limitada é a Arrhenius. A mais abrangente é Lewis. E Bronsted e Lohr ficam no meio do caminho. O que é um ácido de Lewis? É uma espécie que recebe elétrons. O que é uma base de Lewis? É uma espécie que doa elétrons. E aí o aluno começa a falar, ah, tá muito difícil, é confuso, ai meu Deus. Trocou tudo. Não trocou nada. Não trocou nada. Tá? Bom, na verdade trocou. O que trocou era, Bronsted falava de próton, Lewis fala de elétrons. Elétrons é o contrário de prótons, porque elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Então, quando você sai de próton e vai para elétron, na tua cabeça a gente troca os sinais. Então, a gente troca as palavras. Quem recebe próton, recebe próton. Quando a gente muda de próton para elétron, a gente muda de sinal. Então, a gente troca a palavra. Qual o contrário de receber? Doar. Quem doa próton, doa próton, carga positiva. Mas quando a gente pensa em elétrons, elétrons têm carga contrária de próton. Qual é o contrário de doar? Receber. Então, se em Bronsted, ácido era quem doava próton, qual é o contrário de doar? Receber. Qual é o contrário de próton? Elétron. Ou seja, na verdade é a mesma coisa. O cara que já era ácido de Bronsted, ele vai continuar sendo ácido de Lewis. Por quê? Porque o ácido de Bronsted é alguém que doa próton. Beleza, doa próton.
Aqui, doa próton. Agora, uma curiosidade, o próton é uma espécie que está carente do quê? H+. Está carente do quê? Está carente de elétrons. Então, toda espécie doadora de próton é uma espécie que doou alguém que precisa receber elétrons. Pegou aí? Eu doei o próton. Eu estou doando alguém que precisa receber elétrons. Então eu era ácido de Bronsted por ser doador de próton. Mas agora eu sou ácido de Lewis. Porque eu sou o cara que doou alguém que precisa receber elétrons. Então, na verdade, é a mesma ideia, só que mais abrangente. Você ampliou, né, o raciocínio. Base de Lewis é quem doa par de elétrons. Tá certo? Você só pode doar o que você tem, meu filho. E exatamente pela base ter o par de elétrons é que ela pode receber o próton. Faz sentido? Eu tenho elétrons que eu não estou utilizando. Ou eu tenho elétrons que originalmente não são meus. Então eu tenho um acúmulozinho de carga negativa aqui, disponível. Eu tenho possibilidade de atrair alguém que está carregado positivamente. Quem é que está carregado positivamente? O próton. Por isso que base de Lewis é a espécie que doa elétrons. Tá certo? É uma doadora de elétrons. Na verdade, essa doação é entre aspas. Porque, na verdade, o que geralmente acontece é a formação de ligação dativa. Não é doação, tipo, ó, pega aqui, eu não quero mais, pode ficar, não precisa devolver. Não, não é isso. São elétrons que estão na camada de valência, que não estão sendo usados por enquanto, e que estão disponíveis para serem usados para estabilizar alguém que esteja precisando de elétrons. É o caso, um próton, o H+, é alguém que está precisando de 2 elétrons. Então, o próton ele fica farejando elétrons. Quando ele vê um par de elétrons em alguém, ele vai ser atraído por esse par de elétrons. Tá certo? E quem é que tem esse par de elétrons disponível? A base. A base é doadora de elétrons. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo do HCl, a gente vai ver que um confirma o outro. Então, na verdade, Lewis explica Bronsted. É isso que você tem que botar na cabeça. Tem que parar de achar que Bronsted é o contrário de Lewis. Não! Lewis explica Bronsted. Bronsted explica Arrhenius. Então existe uma sequência. Tá certo? Tudo bem? Então vamos aqui, ó. O HCl, que já era ácido de Arrhenius, ele é um doador de prótons. Então ele é ácido de Bronsted. E por ele ser um doador de prótons, o HCl gerou alguém carente de elétrons. Então, por isso que o HCl é um ácido de Lewis. Agora, lembra que o H+ foi para a água? Por que o H+ foi para a água? Porque existem pares de elétrons no oxigênio da água. Então, esse oxigênio tem condições de doar elétrons para o próton. E com isso estabilizar esse hidrogênio com carga positiva chamada de próton. Então, a água, nesse caso aqui, está funcionando como base. Do outro lado, lembra que o H3O+ doou o próton para o Cl-? Se ele doou o próton, ele doou uma espécie carente de elétrons, então ele é ácido de Lewis. E o próton só foi para o Cl-, por quê? Porque esse sinal de negativo aqui significa elétrons sobrando, elétrons disponíveis para poder receber esse próton e estabilizá-lo. Tudo bem? E aí eu quero fechar com esse esqueminha aqui, patriota, para você não esquecer jamais. Bandeira do nosso glorioso Brasil, Zil. Né? Nós sabemos que a bandeira tem 3 partes. A parte verde, que é a parte mais abrangente, o losango amarelo e o círculo branco lá dentro. Tá? O menor, o ciclo, o que está inserido no losango é o conceito de Arrhenius. Tá? O conceito de Arrhenius é o mais limitado. Tudo bem? Porque depende da presença de água. Só que o círculo está dentro do losango. Isso quer dizer que Bronsted é um conceito mais abrangente do que Arrhenius. Mas Arrhenius está dentro de Bronsted. Isso quer dizer que todo ácido de Arrhenius é necessariamente um ácido de Bronsted. Então, ó,
HCl já era ácido de Arrhenius. Necessariamente vai ser um ácido de Bronsted. Beleza? E o losango está inserido na parte verde da bandeira. A parte maior, mais abrangente, que é o conceito de Lewis. Tudo que é de Arrhenius é de Bronsted. Tudo que é de Bronsted é de Lewis. Agora, interessante. Está vendo a parte que é só verde da bandeira? A parte que é só verde da bandeira é de Lewis. E só de Lewis. Tem ácidos de Lewis que não são ácidos de Bronsted e que não são ácidos de Arrhenius. Por quê? Eles estão inseridos na parte verde da bandeira. Assim como a parte amarela da bandeira é apenas de Bronsted. Tá certo? Existem ácidos de Bronsted que não são ácidos de Arrhenius. Agora, tudo que é de Bronsted é de Lewis. Assim como tudo que é de Arrhenius é de Bronsted. Tá? Então, fechando. Se o ácido é de Arrhenius, ele necessariamente vai ser de Bronsted e vai ser de Lewis. Tá certo? Agora, não é porque o ácido é de Bronsted que ele vai ser de Arrhenius. Nem todos. E não é porque ele é um ácido de Lewis que ele vai ser de Bronsted. Beleza? Bom, vamos agora fazer os exercícios do Tetra 3, tá certo? E aí, queridos, ó, módulos 39 e 40 da tua apostila, tem uns exercícios bons ali. Acabaram os exercícios, vamos para o poliedro, tá certo? Livro número 3 e vamos trabalhar, beleza? Forte abraço e hasta la vista!